Teoria sobre translação de espelhos planos mais 3 exercícios clássicos sobre o tema. Se deslocarmos um espelho de uma distância x a uma velocidade ve, de quanto deslocará a imagem desse objeto e com qual velocidade essa imagem vai se deslocar? Confere aí! Olá, eu sou o Kleber e hoje vamos falar da teoria de translação de espelhos planos e solucionar 3 exercícios clássicos sobre esse tema. Seja a seguinte situação: temos um certo espelho E qualquer, um objeto que está a uma certa distância do espelho que eu estou chamando de D1, distância 1, e obviamente a imagem desse objeto vai estar lá atrás do espelho também a uma distância D1. Na aula 1 sobre esse tema, que eu estou deixando aí no card desse vídeo e também na descrição desse vídeo, eu explico tudo sobre espelhos planos, como é a formação de imagem, como são as características da imagem formada por espelho plano, que tem sempre o mesmo tamanho, a imagem e o objeto, as mesmas dimensões e sempre a mesma distância. Então lá eu deduzo tudo isso. Então dá uma olhadinha nessa aula 1 após assistir esse vídeo para saber mais sobre formação de imagens em espelhos planos. Bom, agora eu vou pegar esse espelho e eu vou transladar ele de uma certa distância que eu estou chamando de xe, a distância que o espelho foi transladado, o quanto ele se deslocou. Essa distância na prática a gente pode medir aí com uma trena, basta pegar uma fita métrica ou uma trena e medir quanto vale essa distância que o espelho se transladou. Obviamente o objeto agora vai estar a uma distância do espelho que a gente está chamando de D2, distância 2 nessa situação. E a imagem, consequentemente, também é uma distância 2, mesma distância que o objeto dá do espelho, a imagem vai continuar a ficar do espelho a essa mesma distância. Bom, a gente quer descobrir aqui qual que é o deslocamento que a imagem sofreu quando o espelho foi transladado. Então, qual foi a distância que a imagem andou quando o espelho foi transladado? Então, quanto vale essa distância I, distância que a imagem transladou? Vejamos o seguinte. Olhando para essa descrição do problema, temos que D1 mais a distância D1 mais a distância DI é igual a D2 mais D2. Ou seja, 2D1 mais DI é igual a 2D2. Vamos equacionar isso. Então, 2D1 está aqui, mais DI tem que ser igual a 2 vezes o D2, a distância total entre o objeto e a imagem. Bom, eu quero isolar nessa equação a variável DI, né? Quanto é a distância que a imagem transladou? Para isso, basta passar o 2D1 para o outro lado da equação, como aqui está positivo, vai para o outro lado, trocando a operação, vai ficar negativo. Então, D1 vai ser igual a 2D2 menos, porque o 2D1 foi para o outro lado, 2D1. Vou colocar o 2 que tem nos dois termos em evidência, de tal maneira que a distância que a imagem transladou é igual a 2 vezes o D2 menos D1. Outra relação que a gente pode tirar nesse problema é que D1 mais xe é igual a D2. Então a distância que o objeto está do espelho mais o quanto o espelho transladou é igual à distância que o objeto vai ficar do espelho depois que ele se transladou. Então vamos equacionar de novo. Então D1 mais xe é igual a D2. E aqui eu quero isolar a variável xe nessa equação, o quanto que o espelho se deslocou. Basta passar o D1 para o outro lado, ele vai negativo, trocando o sinal da operação. Então xe é igual a D2 menos o D1. E olha só que interessante, temos aqui D2 menos D1 e D2 menos D1 nas duas equações. Portanto, D2 menos D1 é xe, basta a gente substituir aqui por xe, o quanto o espelho se deslocou. De tal maneira que a distância que a imagem se translada é então o dobro do quanto o espelho se transladou. Ou seja, é sempre 2 vezes o quanto o espelho translada. Essa é a quantidade que a imagem vai se deslocar. Então, por exemplo, se o espelho se transladar de 3 metros, quanto que a imagem vai transladar? A imagem vai transladar 2 vezes 3, que dão 6 metros, o dobro de quanto o espelho se transladou.
Bom, agora vamos ver quanto é a velocidade com que a imagem se translada em relação à velocidade que o espelho vai ser transladado. Antes, eu vou pedir para você curtir esse vídeo, ativar o sino de notificações e se inscrever no canal, uma vez que menos de 10% dos telespectadores não são inscritos. Então vai lá, dá essa moral pra gente, se inscreve aí, ativa o sino e, claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos que também estão estudando translação de espelhos planos. Agora vamos lá, descrever quanto é a velocidade de translação da imagem em relação à velocidade que o espelho está sendo transladado. Vamos fazer o seguinte, relembrar aqui a equação de velocidade, aquela equação bem básica, que é variação do espaço, ΔS, sobre variação do tempo, o ΔT. Bom, vou fazer um truque aqui que é o seguinte, eu vou dividir toda essa equação por ΔT. Dividir toda a equação significa dividir o lado da esquerda e o lado da direita por ΔT. Se a gente modifica um lado, necessariamente tem que modificar o outro também. Então, se dividirmos o lado da esquerda por ΔT, tem que dividir o lado da direita por ΔT também, uma vez que isso aqui é uma equação. Então, tudo que faz de um lado tem que fazer do outro. Então, dividindo tudo por ΔT, vai ficar distância que a imagem se desloca pelo tempo que demorou para ela se deslocar, é igual a 2 vezes a distância que o espelho se desloca, dividido pelo tempo que o espelho vai demorar para se deslocar. Então vejamos, aqui a gente tem a distância que a imagem se desloca e o tempo que demora para ele fazer isso. Então, o deslocamento, no nosso caso, é a distância da imagem, sobre o tempo é uma velocidade, que nesse caso eu vou estar chamando de velocidade da imagem. Então, dI sobre ΔT é a velocidade da imagem. Isso tem que ser igual a 2 vezes o quanto o espelho se deslocou, no caso é o ΔS, então o XZ é o quanto o espelho se deslocou, num certo intervalo de tempo. Então, XZ sobre ΔT, XZ sobre ΔT é uma velocidade também. E nesse caso é a velocidade do espelho. Portanto, a velocidade que a imagem se desloca enquanto o espelho se translada com uma velocidade E é sempre o dobro da velocidade do espelho. Ou seja, se o seu espelho se deslocar a uma velocidade de 3 metros por segundo, a velocidade com que a imagem vai se deslocar vai ser 2 vezes 3, que vão dar 6 metros por segundo, que é o dobro da velocidade do espelho nesse exemplo. Então, de novo, se o espelho está a 3 metros por segundo, a imagem se desloca simplesmente pelo dobro de velocidade, 6 metros por segundo. Agora sim, vamos lá, fazer 3 exercícios relacionados à teoria de espelhos planos. Exercício número 1. Ao colocarmos um objeto diante de um espelho plano, a distância entre ele e sua imagem é de 3,20 metros. Se o espelho for deslocado em 40 centímetros de encontro ao objeto, a nova distância da imagem do objeto em relação ao espelho vai ser de quanto? Então, temos lá um objeto, um espelho plano, e a gente sabe que um objeto em relação ao espelho plano, a distância que ele está, é exatamente a mesma distância que a imagem vai estar do espelho plano. O problema diz para a gente que a distância entre a imagem e o objeto é de 3,20 metros. Então a gente coloca aqui na figura, 3,20 metros. Então é metade para cada lado. Então o objeto está a 1,60 m do espelho e a imagem também a 1,60 m do espelho. Se o espelho for deslocado em 40 centímetros de encontro ao objeto, qual que é a nova distância? Então vamos fazer isso, deslocar esse espelho em 40 centímetros em direção ao objeto. Nota que a imagem também deslocou. Bom, qual que é a nova distância? Olha só, é um problema bem simples. O nosso espelho transladou 0,40 metros e a distância antes era de 1,60 m. Portanto, agora a nova distância que o objeto está do espelho é de apenas 1,20 m. E como a distância que a imagem está do espelho é sempre igual a que o objeto está do espelho, a imagem, então, em relação ao espelho, também vai estar a 1,20 m desse espelho. Acabou o problema. Agora, a fim de aplicarmos a equação de translação de espelhos planos que vimos no início da teoria desse vídeo, eu vou trazer ela aqui rapidinho, essa equação. Dizer o seguinte, o quanto a imagem se desloca, então daqui para cá, é exatamente igual ao dobro do quanto o espelho se deslocou. Vejamos. Então, o espelho se deslocou 0,4, substitui aqui na equação. Então, 2 vezes 0,4,
Então a imagem se deslocou um total de 0,8 metros, 80 centímetros. Isso a gente poderia verificar também analisando a figura. No início, a imagem em relação ao objeto estava a uma distância de 3,20 metros e no final está a uma distância de 2,40 metros. Então a diferença entre 3,20 metros e 2,40 metros vai me dar aqui o quanto a imagem se deslocou. 3,20 menos 2,40 dão exatamente 80 centímetros, ou 0,8 metros. Exercício número 2. Um objeto fixo está disposto frontalmente diante de um espelho plano a 120 centímetros de distância. Aproximando-se o espelho do objeto em 20 centímetros, de quantos centímetros a imagem se encontrará distante do objeto? Então vamos lá. De novo, a gente tem um objeto que está a 120 centímetros do espelho. Obviamente, a imagem também está à mesma distância lá atrás do espelho. Uma imagem virtual com o mesmo tamanho, com as mesmas dimensões do objeto. Bom, vamos aproximar o espelho do objeto em 20 centímetros. Então vamos pegar o nosso espelho aqui e transladar ele 20 centímetros em direção ao objeto. Nota que a imagem também transladou. Bom, então como a gente transladou o espelho 20 centímetros, a nova distância que o objeto vai estar do espelho é só de 100 centímetros. A gente estava 120 no início, voltamos para o espelho 20, agora o objeto está só a 100 centímetros do espelho. Consequentemente, a imagem também a 100 centímetros desse espelho. Portanto, respondendo à pergunta, a imagem se encontrará distante do objeto de 200 centímetros. Fechou o problema. Bom, de novo, vou pegar a equação de translação de espelhos planos que a gente deduziu lá no início do vídeo, só para a gente aplicar ela e ver que ela funciona. Então está aqui. A distância que a imagem vai se transladar, o quanto a imagem anda, quando translada um espelho, é igual a 2 vezes o quanto o espelho translada. Então o espelho transladou 20 centímetros. Então 2 vezes 20, tá aqui, é igual a 40 centímetros. Então a imagem se transladou aqui 40 centímetros. Novamente, a gente pode tirar essa informação analisando o esquema que a gente fez no início e no final. Então, no início, a imagem em relação ao objeto estava a uma distância de 240 centímetros. E agora, no final, a imagem do objeto está a uma distância de 200 centímetros. Então, a diferença entre 240 e 200 centímetros é exatamente o quanto a imagem do objeto se transladou, 40 centímetros. Exercício número 3. Um guindaste transporta um espelho em pé a uma velocidade de 2 metros por segundo. Em um certo momento, um objeto a 3 metros de distância do espelho passa a ser observado por reflexão no espelho. Depois de 3 segundos terem se passado, determine, item A, quantos metros se deslocou a imagem formada por reflexão no espelho, e item B, com que velocidade a imagem se deslocou em relação ao objeto. Então tá, a gente tem um espelho a uma velocidade de 2 metros por segundo, se deslocando aqui para a direita na minha representação. E depois de um certo momento, vai ter um objeto que vai aparecer de frente para o espelho, que vai estar a 3 metros do espelho. Bom, como é que vai estar a situação desse sistema 3 segundos depois? Bom, vamos representar aqui. No início, a imagem em relação ao espelho vai estar a uma mesma distância que o objeto, 3 metros. Bom, depois de 3 segundos, vamos representar a situação agora. Bom, para cada segundo que passa, o espelho vai andar 2 metros. Isso é a velocidade dele, 2 metros a cada segundo. Então, após 3 segundos, o espelho vai ter andado 6 metros. Então, vamos representar a situação aqui no tempo t igual a 3 segundos. Então, depois de 3 segundos, o espelho vai ter andado 6 metros. A representação do nosso sistema vai ser essa configuração. Então, a imagem também vai ter se deslocado. Então, olha só. Agora, o objeto em relação ao espelho vai estar a uma distância total de 3 mais 6 igual a 9 metros. Consequentemente, a imagem também está a 9 metros. Então, vamos lá, responder o item A. Quantos metros se deslocou a imagem formada por reflexão? Então, quanto se deslocou a imagem? Vejamos, no início a posição total da imagem era de 6 metros. No final, a posição da imagem
é de 18 metros. Então a diferença entre os dois dá 12. Então é simplesmente fazer o total, que é 18, menos o do início, que é 6, dá a distância que a imagem se deslocou de 12 metros. Então estava em 6 metros, 18, de 6 para 18 dão 12 metros. Você também poderia resolver esse problema usando a equação de translação de espelhos planos, que diz que a distância que a imagem se desloca é igual ao dobro do quanto o espelho se deslocou. A gente sabe que o espelho se deslocou 6 metros, então substitui o 6 aqui no XZ. Então 2 vezes 6 dão os mesmos 12 metros, que é a distância que a imagem se deslocou. Agora vamos fazer o item B. O item B é determinar com que velocidade que essa imagem se deslocou. Bom, a gente também vai utilizar a equação de translação de espelhos planos, no caso a equação para velocidade, que diz o seguinte, que a velocidade que a imagem se desloca é igual ao dobro da velocidade que o espelho se desloca. Então essa equação a gente viu lá no início desse vídeo, na parte teórica. Então basta a gente pegar a velocidade do espelho, que é de 2 metros por segundo, e substituir na equação. Portanto, a velocidade que a imagem se deslocou foi de 4 metros por segundo, o dobro da velocidade do espelho. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sino para receber notificações sempre que eu vier a produzir novos conteúdos. Dúvidas? Deixe nos comentários. Sugestões de novos exercícios? Deixe nos comentários. Valeu!